Hoje, dia 11 de julho de 2025, sexta-feira, a igreja celebra a memória de São Bento Abade. Houve um homem de vida venerável, Bento, pela graça e pelo nome, desejando agradar somente a Deus, deixou a casa do pai e seus bens e procurou um novo estilo de vida e santidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A perseverança na missão é o tema predominante da liturgia de hoje. Ser perseverante é fundamental para vencer as adversidades da vida, da missão e realizar os planos de Deus. Somente os que perseveram saem vencedores das batalhas que a vida lhes impõe. A primeira leitura segue relatando a história de José. O capítulo de hoje é o do encontro de José com seu pai. Um longo tempo de separação entre Jacó e o filho amado. Jacó imaginava que o filho estivesse morto. José, pelo tempo que não sabia notícias do pai, também imaginava que ele já tivesse morrido. O encontro de hoje é carregado de emoção. Um longo abraço diminui o sofrimento de anos de separação. José precisou de muita fé e perseverança para sobreviver, vencer e viver esse momento mágico do encontro com o pai. Jacó foi perseverante na sua fé de homem escolhido por Deus para lutar contra as adversidades da vida e a rivalidade dentro da própria família, em que o irmão entrega o próprio irmão, como fala o Evangelho de hoje. Esse encontro de dois homens de Deus, munidos de esperança e fé, nos fortalece na missão de continuar no caminho de Deus, pois vemos neste texto que ele nunca nos abandona. Como diz um provérbio popular, Deus escreve certo por linhas tortas. As linhas tortas da vida de José se encontraram com as de sua família e ele pôde viver a graça em todo o seu esplendor porque soube confiar em Deus e praticar os seus ensinamentos, abraçando a missão que Deus lhe havia confiado. Jesus confiou aos seus discípulos a missão de anunciar que o reino de Deus estava próximo. Para isso chamou e os preparou. No texto do Evangelho de hoje, Jesus continua dando recomendações a seus discípulos e os alerta sobre os perigos que vão encontrar pelo caminho. Jesus os enviou como cordeiros no meio de lobos. Por isso preveniu-os dos desafios da missão. Não seria nada fácil, mesmo assim, eles não deveriam perder a mansidão e a própria bondade dos cordeiros. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os discípulos são os cordeiros de Jesus. Não no sentido de serem pessoas manipuláveis que não tinham iniciativa própria, mas no sentido de fidelidade a Cristo, deixando-se guiar por Ele, o bom pastor. Quem se deixa guiar por Jesus não teme os lobos que estão por aí à espreita, esperando a oportunidade de atacar as ovelhas. Jesus mostra que o cordeiro não é sinônimo de pessoa boba, quando diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele alerta que é preciso ter cuidado com as pessoas,
porque elas podem agir de modo traiçoeiro. Mesmo quando houver traição, Jesus diz: não fiqueis preocupados com o que e como falar e o que dizer. Assim procede aquele que confia. Quem tem confiança em Deus permanece firme, mesmo diante de traições e denúncias injustas. Vimos na primeira leitura o quanto José foi perseverante, mesmo tendo sofrido os piores horrores praticados pelos seus irmãos. Jesus prepara seus discípulos para enfrentarem traições e discórdias dentro da própria família. Aquele que confia terá o Espírito Santo agindo nele, falando por ele. Enfim, será uma pessoa ungida por Deus. Diante disso, pode-se afirmar que a mensagem de hoje é: não desistas da missão. Siga adiante, seja perseverante, tenha fé, pois Deus está com você e o fará vencedor. Quem confia vence as batalhas, por mais duras que elas possam parecer. Que tenhamos sempre sabedoria e discernimento na missão, e que ela se realize de acordo com a vontade de Deus e que sejamos também perseverantes. A boa nova a ser divulgada tem a ver com o destino último da humanidade e trata da felicidade eterna. Entretanto, quem prega a mensagem nem sempre é bem acolhido, podendo se envolver em situações sérias e dramáticas. O próprio Jesus conheceu de perto a oposição cerrada à sua palavra, unida a uma grande rejeição à sua pessoa. Por isso mesmo é capaz de advertir os discípulos sobre as possíveis dificuldades. Com razão, usa aqui duas comparações bem fortes. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Com a primeira expressão, ovelhas no meio de lobos, Jesus chama atenção para as possíveis dificuldades, algumas até mesmo trágicas que os discípulos sempre podem vir a sofrer. E com a segunda, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, junta uma criteriosa sabedoria no trato humano com o mais pleno abandono nas mãos de Deus. O discípulo que segue a Jesus deve estar disposto, como aconteceu ao Mestre, a ser entregue nas mãos dos homens, mas deve ser forte o suficiente para dar testemunho dele diante de todos, pois quem perseverar até o fim será salvo. Todavia, por meio da expressão "eu vos envio", o Senhor convida o discípulo a uma plena e total confiança nele, já que este termo aqui serve para exprimir apoio, refúgio, asilo, proteção. Afinal, ouvindo esse evangelho, vem-nos súbito à memória aquelas palavras reconfortantes do Salmo 124. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme. Ou ainda, a de Jesus à sua igreja: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, dai-me confiança para levar adiante a missão, coragem para testemunhar vosso nome e força para jamais duvidar nas dificuldades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, São Bento, Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço e que você tenha um ótimo dia.